Vamos lá. É, eu vou falar da questão também que pega muito, que é o ressentimento. Pô, esse vídeo tá gostoso de fazer, né? Me lembra muito da época dos meus estudos. Pode acontecer que quando for descoberta a traição, ou foi sabida a traição, tá? Mesmo que depois você terminou, as pessoas possam ter um ressentimento de você. As pessoas ficar magoadas, ficar triste, abatida, frustrada, decepcionada com você, que é talvez uma continuação ou antes da perseguição, tá? Por saber que você fez uma coisa que ela não concordou. Esse ressentimento pode sim virar mágoa, pode virar sim mágoa, ressentimento, e essa pessoa ela pode até contrair uma doença, morrer por causa disso, entendeu? Acontece muito no caso de mulher que não tem muita força para reagir, de poder superar, né? Ou até dar o troco, no caso, contrair uma mágoa, contrair um câncer e ela morrer. Às vezes a gente vê muito a questão da força física, da atitude, da agitação, da pessoa querer ter uma satisfação com quem pegou o companheiro ou a companheira, mas acontece o caso inverso, que é uma autodestruição. Então acontece muitas vezes a mulher, principalmente a mulher, não ter força de reação, não ter força de condições físicas para poder reagir, e aí ela contrai uma mágoa, contrai um ressentimento e morre. Acontece muito isso, porque a criação da mulher e a criação do homem é a criação do setor privado. É baseado no romantismo, entendeu? Do século XVI, XV, XVII, XVIII, XIX. Quem cria a nossa educação é o setor privado na base do passado. Né? A gente não se atualizou. Então o pensamento vai ser do passado, modo programado. Então muita gente contrai doenças, entendeu? O homem nem tanto assim, mas acontece também com o homem, de contrair uma doença emocional e ela perder a vida, tá? Talvez para você vai ser indiferente para você, mas quem sofre é a família, né? As crianças, os amigos, as pessoas que estão em volta. Quem sofre são as outras pessoas. A parada é muito grave, né, gente? Muito grave mesmo, tá? Vamos lá pro próximo tópico, né? Eu já falei várias vezes sobre isso, né? Mas eu vou voltar a falar sobre isso também, né? A questão dos filhos. A gente tem muito olhar o companheiro, talvez a mãe é que se manifesta mais, né, os familiares. Mas assim, gente, os filhos também pegam. Os filhos também pegam, porque se a mulher largar o marido para ficar com você, ou o marido larga a mulher para ficar com você, de ambas as partes, ambos os sexos, o marido, os filhos é o que vai ser mais afetado, porque perde ali a representação do pai, né? A não ser se o cara não prestar. Então, se a mulher vier com filhos, ou o marido vier com os filhos, eles podem ter uma inimizade com vocês, uma rejeição. E aí, batendo naquele outro tópico que eu falei, de ser um cri-cri com você, né? De ter de não gostar de você. E, gente, isso aí dá um maior transtorno, tá? Tô falando no ajuntamento. Então isso pode acontecer, tá? Pode acontecer também que a mãe pode direcionar as críticas não pro seu companheiro ou seu próprio companheiro em relação à sua parceira, e direcionar a crítica para a mulher, né, que ficou, ou o marido que ficou, né? E aí, consequentemente, a criança ela também ficar um cri-cri, né? Tá, gente? Eu não sei se eu fiquei enrolado aqui, né, nessa explicação, mas vamos lá. Pode acontecer que a mulher ou o marido que foi traído com outro parceiro criar um cri-cri, né? Com a pessoa que pegou o marido dela ou a sua companheira. E aí fazer a cabeça da criança, né? Isso acontece bastante, entendeu? E aí a criança
cria uma inimizade, e eu penso que a criança é a mais problemática de todas. Por quê? Porque geralmente você vai ser mais velho e a criancinha vai ser mais nova, e aí você vai envelhecer. Enquanto você está na sua velhice, envelhecendo, a criança ela tá amadurecendo, ela está indo para a idade adulta. E aí pode até querer fazer justiça com a sua própria irmã, tá? Tomar as dores do próprio pai, da mãe, por conta das suas atitudes. Isso também acontece. Isso também acontece. Tomar as dores do pai e da mãe pelas atitudes. Os familiares eu não vejo tanto assim, tá? Porque vai envelhecer junto com você e aí só você tomar as atitudes de se mudar e fazer alguns procedimentos. Mas a criança não. A criança pega, porque as idades são diferentes. Tá, gente? E vamos para outros tópicos aqui, né? Que esse vídeo tá bem gostoso de falar, né, gente? Eu me lembro muito na época que eu estudei, né, no caso, né? E tem que falar também outras situações que pode acontecer com a criança também, tá? Além da inimizade, pode perseguir você, entendeu? Pode te difamar. E no teu caso é pior porque você vai envelhecendo e ela vai ainda demorar para se envelhecer, entendeu? Existe diferença de idade. Pode acontecer também da pessoa, tanto da mulher ou tanto do companheiro, querer se vingar de você. Isso acontece muito quando você vai desfazer o relacionamento e a pessoa ela não quer aceitar. Então ela começa a ameaçar que vai contar para o seu companheiro ou para sua companheira, que vai dizer para determinado tipo de pessoas que ela sabe que pode te influenciar, que pode deixar você mexido de não terminar. Então, tipo assim, gente, é um risco, tá? Risco é risco e não tem conversa. E aí você fica numa situação totalmente embaralhada, né? Porque é feito para ficar escondido. Se de fato de verdade ficar exposto, você vai ficar bem vulnerável, sem defesa, sem argumentação, sem poder dizer muitas coisas, entendeu? E você fica naquela situação de chantagem. De ela falar que vai contar pro marido, que vai contar pro fulano, aquela coisa toda, e você não quer encarar as consequências, você não quer encarar o que vai acontecer depois. E aí, cara, é só desgraça, né, gente? Porque teu emocional vai pro beleléu, o seu psicológico vai pro beleléu, e você não tá numa posição de querer enfrentar as consequências. E aí parece que o mundo está se acabando para você porque você não sabe o que fazer, porque você não foi preparado para esses efeitos inesperáveis que você não pensou, não raciocinou ou até quis bancar, mas você viu que é pesado demais para encarar, né? Então rola sim essa consequência da mulher querer se vingar de você, entendeu? Querer amarrar você com uma gravidez também, isso pode acontecer. E você fica numa situação difícil, gente. Você fica numa situação que muitas vezes, se for uma mulher, ela tem meios hoje em dia para poder te prejudicar, né? Ela tem meio para prejudicar. O homem também, né? Entendeu? E de querer contar pro teu marido, querer contar pro seu familiar. E aí você sabe o problema que vai dar, aquele problema de separação, os problemas de material, de bens físicos, né? Porque tudo é juntado, né? Então você vai ter o estresse, pode rolar agressão física, entendeu? Então você tem que ter consciência que assumir o risco de umas coisas, você vai ter consequências. Você não pode pensar que você vai passar isento, que você não vai responder pelas coisas, que essa é a mentalidade das pessoas, que não vai, tá? Até porque muitos dos relacionamentos que são por fora não são relacionamentos pensados. São relacionamentos por questões biológicas, necessidade da carne, entendeu? Tesão, vontade. E o neurônio passa longe, entendeu? A capacidade de pensar, raciocinar, passa longe. Então, a pessoa ela pode querer, quando você querer terminar um relacionamento, fazer isso, ou por algum desentendimento, né? Alguma coisa que vocês dois não entram em concordância e ela fica muito acuada, não tem muita forma de poder te convencer, tanto o homem como a mulher,
querer ameaçar você, querer falar isso, aquilo, outro. Então, assim, é panela de pressão. E aí você fica também acuado, entendeu? De ter medo de encarar as consequências, principalmente pessoas que têm porte de arma, tá? Pessoas que são da vida errada, entendeu? E pessoas que têm conhecimento que pode atentar com a sua vida. É aquilo que eu falei com vocês, é se colocar em situação de risco, muitas vezes. Entendeu? Então você tem que estar consciente que a pessoa ela pode querer se vingar de você por algum desentendimento, por alguma coisa que não concorda, por ciúme de outra mulher ou de outro homem. Entendeu? Então, tipo assim, são várias situações que podem acontecer e cair pelo caminho errado, né? Ficar pior ainda que já tá. Beleza, gente? Bom, eu vou falar aqui talvez o último tópico, né? Porque já vai fazer meia hora aqui desse vídeo aqui, né? E ainda falta coisa pra caramba, né? Pra falar. E eu vou falar agora. Vou falar agora de um outro tópico, tá, gente? A questão da apropriação financeira, tá? A gente vive num país que ele é extremamente explorado, tá? Eu vou ter que falar um pouco culturalmente para você se sintonizar sobre essa questão, para não ser uma coisa batida velho. Então, nosso país, a gente tem consciência que ele foi explorado pelos europeus, depois teve a segunda exploração, que foi dos escravos, e nós estamos na terceira exploração, que é os recursos naturais. Tá? Então, como a nossa moeda é mais fraca, quem se beneficia é a moeda mais forte, que é o dólar, o euro e outras moedas. Então, tudo que é de bom aqui vai para fora. Então, muitas das vezes você pode pegar um companheiro ou uma companheira que tem dificuldade financeira, que tem dificuldade de acessar as coisas, que não consegue se desenvolver e muitas vezes sugar você. Talvez não é uma questão que ela seja uma pessoa de mau caráter, porque ela não está conseguindo vencer, tá? A gente tem isso eu posso falar, isso eu posso dar testemunho, uma quantidade muito, muito grande de pessoas que querem ser empregada, que querem ser mandada, e poucas pessoas que querem abrir o próprio negócio, que querem ser cabeça, que querem se responsabilizar. Então, qual é o sinal disso aqui? Qual é a consequência disso, né? Um congestionamento. Nem sinal, congestionamento. Muita gente para poder ser empregado e pouca gente para poder mandar. Então, as dificuldades financeiras que essas pessoas podem ter, isso pode bater a sua porta. E ela também pode, ou ele também pode, querer se beneficiar das suas condições financeiras. Não é que o ser humano ele seja mau caráter ou que o ser humano seja oportunista. É a situação que a gente vive no país. Uma situação de uma extrema escassez, falta tudo. A gente vive uma vida insatisfeita porque é o efeito da moeda ficar insatisfeito. E muitas vezes ela vê uma alternativa de uma vida um pouco melhor pelaquilo que você tem. E é aquilo que você pode proporcionar. Entendeu? E ela vê você como se fosse o bilhete, ou ele vê como você que fosse bilhete. Então você também tem que saber lidar com isso. Tem que saber lidar com isso, tem que saber conciliar com isso, porque o nosso país ele ainda continua sendo explorado e as pessoas têm dificuldade sim de vencer. E quando você se relacionando com outras pessoas, os problemas daquelas pessoas batem na sua porta. Então tem essas questões de a pessoa querer ver você como uma oportunidade de uma vida melhor. Entendeu? Então você tem que estar consciente disso aí também. Acontece muito. Tá? E muitas vezes as pessoas têm um pensamento de pessoa interesseira, de pessoas que só quer se beneficiar, aquela coisa toda. Acaba acontecendo sim, gente. Mas muitas vezes as pessoas não tiveram condições dignas, justas. E nem vai ter, tá? Dentro do capitalismo. De ter acesso às coisas. Tá? Às vezes as pessoas
as coisas mais simples da vida que você pode, para você foi uma coisa rápida de ser alcançada, para muitas pessoas são coisas que na sua infância era impossível, entendeu? A minha mãe mesmo fala comigo que tinha coisas que ela nem conhecia. Ela fala comigo assim, olha filho, pô, Coca-Cola, né, que é um refrigerante muito popular, na minha infância eu nem sabia que existia. Pão com mortandela, não sabia que existia. Ela sempre fala comigo, minha vida sempre foi pobre, com muita dificuldade, pelos vários irmãos que eu tive, e meu pai não tive condições, então a nossa comida era angu, entendeu? Salgadinho, bolo, essas coisas eu só fui conhecer quando eu fui trabalhar. Então, assim, é importante dar é importante dar uma visão, um esclarecimento da realidade da população, entendeu? Infelizmente, excluir para aquilo que talvez pode ser normal, uma coisa que não é nenhum empecilho, para muita gente é como se fosse outra coisa de outro mundo. E eu dou esse exemplo da minha mãe, que ela sempre fala, olha, Coca-Cola nem sabia que existia, pão com mortadela também não existia, sorvete, essas coisas. A gente não tinha acesso. Eu só pude ter acesso quando eu comecei a trabalhar. São as dificuldades do nosso país, tá, gente? Bom, vou deixar a terceira parte para a semana que vem. E bastante ainda conteúdo. Talvez eu tenha que fazer uma quarta parte. Beleza, gente? Fui e até o próximo conteúdo, tá, gente? Beleza.